que eu vou falar aqui hoje? Então vamos definir OSINT, tá? Pensamento crítico, engenharia social, metodologia, SOCMINT, IMINT, GeoMINT e como praticar e começar na OSINT. Vamos, né? Eu espero que dê tempo de falar sobre tudo e vamos lá. Quando a gente fala de OSINT, eu quero voltar, né, dar 2 passos atrás e trazer para vocês a parte de inteligência. Então, quando a gente fala de inteligência, ela abrange, né? Então, eu trouxe até alguns sentidos aqui, até alguns pontos. O primeiro é o MINT, é quando a gente consegue coletar informações públicas, mas a fonte de coleta é uma pessoa. Aí entra a engenharia social, aí entra alguns pontos que a gente acaba vendo no Instagram. Sabe quando a pessoa abre a caixinha de perguntas e alguém pergunta onde ela mora, qual o bairro dela, qual o prédio que ela mora, qual o tipo sanguíneo, enfim. E as pessoas acabam compartilhando? Ali é o Mint. Então a gente não precisa invadir nada. Muitas vezes o perfil da pessoa ela é público, né? E a partir daí a gente consegue coletar informações sem, né? Só utilizando o OSINT, dados públicos. Já o SINT é quando a gente consegue coletar, né, informações, imagens de forma pública e a gente consegue saber exatamente o local, né, daquela foto, onde foi tirado, o ângulo, o tamanho do prédio. Se a pessoa tira de cima de um prédio, a gente consegue saber a altura do prédio, faz a conta ali, a gente utiliza algumas ferramentas e consegue saber até o andar da pessoa, da onde que ela tirou, tá? O SINT, como todo mundo conhece, né? Então é um conjunto de atividades ali que eu coloquei para coletar, armazenar, analisar e validar as informações de forma pública. Aí entra um pouco mais amplo, né? Vamos dizer assim. Então, com e-mail eu consigo fazer muita coisa, com nome de usuário. Então entra essa parte de dados públicos, tá? Só que Mint é quando a gente foca em redes sociais. Então, o que eu consigo coletar de uma pessoa na rede social dela? Bom, é privado? Fica um pouco mais difícil, mas a gente vai falar aqui hoje também. É aberto? Opa! O que ela faz durante o dia? O que ela gosta de fazer? O que ela não gosta? Qual que é o lugar que ela marca ali naquela foto que eu consigo coletar? Ou ela marcou um lugar? Enfim, a gente consegue analisar a rede social da pessoa. A gente vai falar sobre isso também. Sigint é basicamente interceptação de sinais. A gente voltando um pouco, né? A história do OSINT, ela começa em 2 casos aqui, que é o MINT, né? E o SegMint, que é o seguinte. Antigamente, o pessoal coletava informações de pessoas, que não tinha computador, não tinha internet, e por interceptação de sinais. Então, usando dado público, ferramentas públicas, você consegue interceptar tudo isso. E MINT, né? Então, referente a imagens, aeronaves, satélites. Então, ali, diferente da parte de GeoSint, a gente consegue ali do GeoSint saber exatamente o lugar, mas o IMINT a gente pega uma imagem ali e a gente pega ali o que aquela imagem traz por trás, ela tem metadados, não tem metadados, o que a gente consegue fazer. Então, aqui hoje eu vou mostrar para vocês algumas técnicas sobre SOCMINT, IMINT, GeoSint, OSINT e o Mint, né? Signint eu não vou conseguir, né? Porque ainda não tenho esse conhecimento, mas vai ser bem interessante a gente falar sobre isso aqui, tá? E quem que utiliza a OSINT? Todo esse povo aqui. Então o governo utiliza muito. Então hoje em dia, se você vê, né, muitos órgãos, os painéis de consulta deles são de forma pública. Se hoje em dia você tem contato com o CPF ou até com o CNPJ, você consegue muita coisa, né? Então a polícia utiliza também para investigações, para achar pessoas. Ah, mas eles têm acesso a tudo. Por que eles vão utilizar o SINT? Tá, e se o sistema deles ficar fora do ar? Eles têm que ter esse conhecimento na inteligência para conseguir coletar informações de uma pessoa. Às vezes, um braço ali, uma tatuagem já pode identificar muita coisa. Eu vou mostrar isso na prática, tá? Empresas utilizam muito na parte de threat intelligence, então muitas pessoas acabam utilizando, né, muitas ferramentas de OSINT, de monitoramento, para ver como está a reputação, como que aquela empresa, se teve algum vazamento de dados daquela empresa, e tudo isso entra como OSINT também, tá? Pessoal do direito, então advogados, delegados, toda essa parte aí utiliza muito o OSINT para coletar informações de um alvo, de uma pessoa que cometeu um crime, que não cometeu crime, que está sendo investigado. A rede social fala tudo para as pessoas. Sabe aquela vizinha fofoqueira do seu bairro que fala tudo para todo mundo?
é sua rede social. Se ela for aberta, é pior ainda, tá? Então, utilizam muito. Grupos terroristas, antes de fazer o ataque, eles estudam, né? Então, às vezes, eles vão fazer, vamos pensar a pior forma ali. Ele vai fazer um ataque no shopping. Você consegue a planta do shopping, você consegue funcionamento, as lojas, como que funciona, a equipe de segurança, tudo isso utilizando o OSINT. Jornalistas também, para coletar informações e validar. Em vários sites ali você consegue ter uma estratégia de OSINT, então isso é muito importante. E organizações internacionais utilizam muito questão de OSINT. E minha gata está entrando aqui na live do nada, mas não tem problema, vou tirar ela aqui. Quem não conhece, essa é a Cyber. Bom, e basicamente são essas pessoas que utilizam o OSINT, provavelmente mais do que vocês pensam que tem, né? Opa, minha gata adora participar das lives que eu tô fazendo. Bom, vamos lá. E quando a gente vai falar sobre o OSINT, muitas pessoas sempre falam sobre o OSINT Framework. Sempre. Ah, mas vamos falar de OSINT, vamos falar do OSINT Framework. Sinto lhes dizer que, infelizmente, está muito desatualizado essa parte do OSINT Framework. E eu quero trazer para você exatamente essa visão outra visão referente ao OSINT, quando a gente fala de investigação e tudo mais. Então, quero trazer algumas ferramentas que você pode encontrar em qualquer lugar. Então, vamos sair um pouco dessa parte do OSINT Framework e vamos levar para quando a gente vai pesquisar alguma coisa. O que a gente utiliza? Primeira coisa que a gente faz. Quero pesquisar alguma coisa. O que a gente utiliza? O Google, né? Então a gente utiliza o Google. Eu quero trazer para vocês o poder do Google no OSINT, tá? Para quem não sabe, existe o Google Hacking. O que é o Google Hacking? O Google Hacking é uma técnica que os hackers ou pessoas utilizam, né? Para buscar informações do Google indexadas de uma forma diferente. Então a gente consegue ali trazer algumas informações só com dorks. Um exemplo, quando a gente pesquisa no Google Rio de Janeiro, ele vai pesquisar separadamente Rio de Janeiro. Quando a gente coloca entre aspas, ele vai pesquisar exatamente o estado ali e tudo que tem a ver do Rio de Janeiro. Você está usando uma dork. Não vou entrar muito ao fundo nessa parte, mas eu vou mostrar algumas dorks que a gente consegue utilizar em OSINT, que é muito importante, e também em cibersegurança. Outro ponto aqui, né? Onde que a gente consegue achar umas dorks atualizadas? Então aqui, hoje é dia 18, ontem mesmo eu entrei nesse site aqui, no ExploitDB, muita gente já conhece, que é a parte de segurança, mas tem a parte de dorks do Google. Então aqui você já consegue buscar algumas dorks que o pessoal está utilizando, acharam vulnerabilidades e os pesquisadores colocam aqui falando qual que é o grau que aquela dork tem da informação. Então muitas vezes eu utilizo essas dorks aqui e adapto para uma investigação que eu estou fazendo ou para um caso que eu estou fazendo. Então aqui ele pesquisa aqui, né? Site.edu, então qualquer site que acaba com .edu, né, que é de educação aqui, eu quero que na URL ali esteja escrito Global Protect. Então a partir daí, tudo que tiver em qualquer site .edu que tenha essa parte do global, ele vai trazer para mim. Para se manter atualizado, é muito bom a gente entrar nesse site e pegar essas informações. Outro ponto, né? Eu acho muito importante, tem um cara que chama Cleiton Pinheiro. Ele que... Não foi ele que criou, mas ele utilizava muito, né? Ele é um dos pioneiros na parte de OSINT no Brasil, tá? Ele tem um blog. Nesse blog aqui ele explica exatamente como utilizar o Google Hacking de forma eficiente e focado em OSINT. Então ele tem... É bem técnico esse conteúdo, é bem interessante. E eu gostaria que vocês fossem lá, lessem, porque vale muito a pena. E eu tenho certeza, depois que você lê o conteúdo inteiro do blog, você vai falar, já mudou completamente sua busca de navegação no Google. Você não vai apenas digitar lá, você vai conseguir trazer informações. Um exemplo, eu quero um tal livro, eu quero um documentário de tal coisa. Você vai saber
pesquisar de forma certeira essa parte no Google, tá? E como eu disse, ele tem um podcast, né? Ele participou de podcast do Papo Binário, na Mente Binária, muito bom. E ele foi o cara que ele criou o Ocint Brazuca, que é um repositório no GitHub. Por quê? O Ocint Framework, ele é muito internacional. É muito diferente a legislação do Brasil para os Estados Unidos. Então tem coisa que funciona aqui, tem coisa que funciona lá. Então aqui o que ele fez? Ele teve o trabalho e o tempo de fazer coletar toda a parte de OSINT e organizar, né? E fez esse GitHub que chama OSINT Brazuca. Então, um exemplo, eu até trouxe aqui, né? Quero consultar processos. Tem vários sites lá, várias ferramentas que você consegue consultar processos, nome, CPF, CNPJ, mapa, questão de saúde, rede social, placa de carro, melhorar a imagem, melhorar vídeo, tudo isso de forma grátis, só utilizando a Cint. Então, o Ocint Brazuca eu sempre indico pro pessoal e é muito bom. Então, focado aqui no Brasil, a gente consegue usar muita coisa. Vira e mexe eu estou utilizando, porque ele está sempre atualizando. Então vale muito a pena você ver o podcast dele, porque ele mostra, na verdade não, ele conta a história dele, que é muito foda, e como que ele teve a ideia de fazer o Ocint Brazuca e como se tornou gigantesco. Então, depois eu vou disponibilizar todos esses links que eu estou mostrando aqui pro pessoal do Guia Anônima, para vocês ficarem por dentro, tá? Outra dork que eu acho interessante pra gente começar, né? Pô, como que eu vou coletar o e-mail? Porque eu não quero usar o meu e-mail para pesquisar. O que você vai fazer? Você vai ir lá no Google, coloca site.com, né? Site dois pontos.com. Então, todo site.com, eu quero que ali em cima vai estar escrito e-mails. E eu quero que traga para mim documentos do tipo de PDF. Então, o Google vai indexar tudo para mim no final do qualquer site.com que tenha e-mails e tenha o arquivo PDF. A partir daí você consegue até mesmo segmentar. Então aqui eu já consegui vários tipos de e-mails. Aí você começa a brincar com o Ocint. E lembrando, tá? O Ocint não é crime. Crime é o que você faz com os dados referente a isso, tá? Então o Ocint são informações públicas, mas depende do que você faz com os dados. Isso é muito importante a gente bater nessa tecla. Então essa é só uma dork simples, vamos dizer assim, que aí você já consegue informações de e-mail. Ah, eu quero informações de e-mail de uma empresa. Você coloca aqui o endereço, né, o site da empresa. Tem algumas coisas de OSINT também que você consegue coletar e-mail. Depois a gente pode bater um papo sobre isso, tá? Aqui também a gente consegue coletar senhas de banco de dados, tá? Então a pessoa configurou ou o site dela está vulnerável. Então aqui você consegue com uma simples dork também você db.password e eu quero esse tipo de arquivo, que é um específico de banco de dados, e a partir daí eu consigo também a senha e o usuário, e muitas vezes tá como padrão. E se tiver como padrão, né, você já sabe. Né? Outro muito importante que eu gosto muito é relatório de vulnerabilidades. O que você faz? Você coloca lá, né? Título, o que eu quero que o Google me traga, né? Em título. Reporte. Então, tudo que tiver reporte relacionado aos programas, então eu coloquei o Nexus, coloquei o Qualys e outros programas aqui. Nmap, eu quero que me tragam os resultados. Então, se, vamos supor, a empresa vai lá, ela tem um relatório de vulnerabilidade, ela armazenou no site dela de uma forma não muito segura e a partir daí está vulnerável, está indexado pelo Google. Eu consigo exatamente saber o relatório das vulnerabilidades e muitas vezes invadir a empresa ou algo do tipo. Não que você vai fazer isso, né? Mas os hackers pensam dessa forma, né? Então, basicamente é isso. É perigosa? É perigoso, mas como eu disse, eu gosto de trazer essas coisas para vocês verem que existe isso, né? Então essa dork aqui está sendo muito utilizada nesse ano 2023. Então o pessoal vai lá, armazena alguns relatórios, pentests, scans, não de forma segura e acaba sendo público esses dados, tá? Bom, eu gosto muito de quando a gente vai falar de Ascent, eu estava comentando com o pessoal.
as pessoas pesquisam, 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 pesquisam e acaba se frustrando ou até mesmo não ter uma metodologia. Então, antes da gente falar, eu mostrar para vocês algumas ferramentas, eu quero falar sobre o pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? É a forma que a gente consegue organizar as ideias e entender ali qual que é o nosso objetivo. Antes disso, eu gosto de usar duas ferramentas, o Notion, né, o Notion e o Obsidian. O Obsidian está muito em alta nesse ano, eu estou utilizando muito ele, por quê? Porque você consegue coletar informações lá, e lá ele faz um mapa mental. Tem muitas pessoas utilizando esse programa e falando que é o segundo cérebro, porque você consegue conectar uma ideia em outra. Então, para a parte de investigação e de OSINT, você consegue lá, eu tenho esse site, desse site eu vou para onde? E você consegue fazer um mapa mental certinho e uma conexão. Então eu gosto muito do Obsidian, mas também tem o pessoal utiliza o Notion, que é muito bom também, tá? Então, primeira coisa, baixe essas ferramentas e vamos começar a colocar a mão na prática. Então, beleza. Baixei a ferramenta, já sei um pouco do Google Doc, vou começar a entender ali sobre o Ascent. Trazendo também a parte de pensamento crítico, qual que é a importância, né, dessa parte de inteligência, né? Primeiro, o objetivo. Eu quero coletar o endereço, quero coletar aonde foi a última palestra que o Afonso deu, né? Então vamos lá, beleza. Esse é o meu objetivo. Mas e se vir outras informações? Bom, se não fazer parte do meu objetivo, aí entra o pensamento crítico, né? A organização, isso é muito importante. Porque eu vejo que muito pessoal começa a utilizar o Cint, coleta, 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 às vezes nem fugiu do objetivo dele, porque ele achou outra informação. Então é muito importante ter objetivo e ter essa parte de pensamento crítico. Então você começa a coleta, começa a análise, a validação, a inteligência, né? Então a tomada de decisão. Então às vezes você encontra o nome da mãe do Afonso, encontra o nome da esposa, vai encontrando o nome do cachorro, vai encontrando. Só que isso não faz parte do seu objetivo. Aí entra a parte da inteligência do pensamento crítico. Bom, meu objetivo é esse. Então essas informações não faz sentido agora. Deixa eu traçar esse mapa mental para o meu objetivo. Isso é muito importante na parte de investigação, tá? E o reporte. Esse site aqui mostra mais detalhadamente cada passo a passo, tá? Outro questão de mentalidade de OSINT é esses diagramas que você consegue. Bom, eu quero coletar informações de um telefone. De onde que eu parto? Quero coletar informações do LinkedIn, do e-mail. Porque na hora a gente fica meio perdido. É normal isso. A gente fala, pô, beleza, consegui o e-mail. Aí você consegue outra coisa, aí você parou, parece que estacionou. Você fala, meu, o que mais que eu consigo coletar com isso? Então esses mapas acabam te ajudando muito, né? Esses diagramas. Eu trouxe dois exemplos aqui. Primeiro é o LinkedIn. Então no LinkedIn aqui a gente consegue tudo isso daqui. Então para onde que eu vou? Então do LinkedIn eu começo a ver o contato. Do contato eu vejo essa parte aqui de linguagem, organização, onde trabalha, vou ver os documentos, vou ver as atividades, vou ver as recomendações, e aí eu consigo trazer um mapa mental, né, um diagrama referente ao LinkedIn, né, da pessoa. E também trouxe a parte do e-mail. Então, do e-mail, beleza. Qual que é o domínio do e-mail? Onde que está cadastrado? Quais são os amigos ali que está batendo? Qual as possibilidades de afiliação daquele e-mail? Aqui é um mapa mental. Qual que é a linguagem? Quais são os nomes? Aonde que esse e-mail está cadastrado? Já foi vazado? Se foi vazado, aonde que foi vazado? Qual banco de dados está? Então isso daqui ajuda muito na parte de investigação. Então depois aqui eu vou mandar esse site também para vocês. Tem sobre tudo, né? Que nem eu mostrei aqui. Opa. Tem sobre Instagram, tem sobre TikTok. Ele está um pouco desatualizado, mas serve muito para ter uma noção, né? Do começo e meio e fim do que a gente pode fazer, tá? Trazendo um pouco sobre engenharia social, muitas pessoas acabam não conhecendo ou conhecendo engenharia social, eu queria trazer de uma forma diferente. Focar aqui em padrões. Todo mundo aqui que está assistindo essa palestra tem um padrão, né? Não sei se alguém já fez esse teste nas empresas, eles sempre falam que tem 4 padrões, né? Eles não, né? A psicologia fala. Que é o executor, o comunicador, o planejador e o analista, né? Eu já fiz, né? Eu fiquei como comunicador e como planejador. Acho que foi isso. Foi isso. Metade ali, né? Faz tempo que eu não fiz isso, né? E é muito importante. Por que é tão importante? Por que eu trouxe isso para vocês? Porque quando a gente fala de engenharia social, eu não vou falar que os criminosos acabam estudando isso.
mas eles acabam entendendo e utilizando a engenharia social contra nós. Porque ele entende que um comunicador ele vai clicar em um referente tipo de e-mail. O executor clica em outro. O planejador, entre outro, né? E o analista clica em outro. Tem um relatório, um estudo, na verdade, que me mandaram semana passada, se eu não me engano, que é qual o grau, qual que é o seu comportamento que vai fazer você clicar no phishing ou não. Então tem vários tipos de características de pessoas. Se você é mais extrovertido, eu vou mandar um phishing dessa forma que eu sei que você vai clicar. Se você é introvertido, eu vou mandar dessa forma que você vai clicar. Então isso é muito interessante. Trazer a engenharia social de uma forma diferente, de uma forma de psicologia. Essa é a ideia que eu tinha. E quando eu estou estudando engenharia social, eu sempre pego esse livro aqui que eu acho muito importante, né? As Armas da Persuasão. Para quem não sabe, engenharia social é como a gente persuadir alguém e a partir daí a gente consegue informações. E sempre, em qualquer ataque de engenharia social, tem esses 6 pontos, né? Esse autor, né, o Robert Cialdini, né, ele fala desses 3 pontos, que eu achei muito importante a gente falar aqui. Primeiro, reciprocidade, né? Quanto maior for o presente, maior, e se for mais tempo, né? É o senso de obrigação em recompensar. Então, quando alguém te dá alguma coisa, te oferece alguma coisa, você vai falar, pô, eu não tenho nada, eu vou oferecer alguma coisa. Muitas vezes são informações que a gente não percebe, né? O segundo ponto, compromisso e coerência. Depois de assumir uma posição, sofremos pressões sociais para nos comportar de acordo com ela, o compromisso. Então, às vezes você teve uma promoção no seu trabalho e a partir daí você precisa se comportar de uma forma diferente. Dependendo de como você está se comportando, a gente consegue coletar informações também. Aprovação social. Todo mundo quer estar inserido no grupo. Isso é do ser humano, né? Então, essa questão, né, eu coloquei. Temos a tendência de observar o comportamento de outras pessoas antes de decidir o que é certo ou o mais adequado, principalmente em situação de incertezas. Quantas vezes alguém aqui já pediu conselho para alguém e a partir daí a pessoa deu um conselho e a partir daquele conselho você tomou a decisão? Acredito que muitas pessoas, né? Então, essa parte de aprovação social é utilizado muito na parte de engenharia social. Bom, eu quero fazer parte daquele grupo, como que eu faço? Então você começa, né? Eu já tive casos de eu conseguir informações de uma pessoa porque ela queria fazer parte daquele grupo e por ela ter esse desejo de fazer parte, ela começou a falar, e a partir daí eu soube da vida dela em 5 minutos. Tudo, tudo. Então tem essa questão também. A afeição, né? Temos a tendência de observar o comportamento de outras pessoas antes de decidir o que é certo ou mais adequado, principalmente em situações de incerteza. Acho que aqui eu fiz errado, mas não tem problema. Essa parte de afeição é essa parte de. Entra a parte de empatia também, né? Então você sente a dor do outro e muitas vezes acaba a gente se tornando vulnerável. Quando eu vou falar de engenharia social, tem muitas pessoas que falam assim, pô, mas eu colocar em engenharia social não faz sentido, né? Eu sou esperto, eu conheço de TI e eu sempre falo, qualquer pessoa, não importa o nível de graduação, não importa o nível de especialidade, ela pode cair em engenharia social. Por quê? Porque ela é uma pessoa, ela tem sentimentos, ela tem empatia, ela tem amor, ela tem tesão, ela tem vontades. A partir daí ela se torna vulnerável. Então qualquer pessoa que está vendo essa palestra aqui, ela pode cair e, e cair no golpe de engenharia social. Isso é muito importante a gente entender, né? A gente sempre vai falar de engenharia social. É um assunto que é para sempre, para sempre. A autoridade, aqui eu acabei copiando errado também, mas a autoridade, quem utilizava muito era o Kevin Mitnick, tá? Então o Kevin Mitnick, ele ligava para as pessoas, que para quem não conhece, né, ele acabou morrendo ano passado, ou foi esse ano, não lembro agora, mas ele ligava para a pessoa, pedia informações, e quando a pessoa recuava, ele falava, bom, o que você acha que está falando? Eu sou tal. A pessoa, opa, só pelo telefone. E a partir daí, no nível de autoridade, a pessoa passava senhas, passava informações da empresa. Até hoje isso existe. Dependendo do nível de autoridade, a pessoa consegue informações de outras pessoas. Isso é muito comum em eventos de segurança, tá? Muito comum. E a escassez, né? Temos o terrível inclinação para valorizar o que não temos. Então, lançou
um iPhone, agora é o 15, né, que lançou. Ano que vem lança o 16. Você já tem o 15, mas você vai querer o 16. E a partir daí, você vai começar a ver anúncios, muitas vezes propagandas, ou até mesmo pessoas que vão falar: Meu, eu tenho 16. E a partir daí você acaba caindo em alguns golpes de engenharia social. Então, trazendo para o lado humano, todo golpe de engenharia social ele funciona em cima desses 6 pontos aqui que esse livro coloca, tá? É, trazendo um caso real, né? O caso Medbard, né? Se eu não me engano é esse nome. Vou passar rápido para dar tempo de tudo que eu quero mostrar para vocês. Para quem não conhece, esse cara, ele tinha um LinkedIn maravilhoso, com recomendações, tudo bonitinho. Tinha uma empresa, né? E cada vez que ele se apresentava de um modo diferente, tá? E a partir daí ele foi contratando pessoas. Só que ele contratou pessoas na pandemia. Então, lembra do ambiente que eu falei para vocês também? A parte da pessoa. Então, ela estava na pandemia, sem emprego, não poderia ir para a rua trabalhar, né, procurar emprego. Então ele ofereceu oportunidades online para várias pessoas, mas pessoas é, comuns e pessoas com alto escalão, né, de alto cargos, né, altos cargos. E que ele fazia? Ele falava que a pessoa ia vender para ele a empresa ali, a ideia, o serviço. Assim que o cliente fechasse, a pessoa ganhava uma comissão. E a comissão seria muito boa. Então a pessoa não trabalhava com salário fixo. Ela trabalhava, né, por uma comissão. E essa comissão ia cair em 3 meses. Você pode pensar, pô, mas eu não aceitaria isso. Pensa no cenário, novamente. Pensa no cenário. Tá sem emprego, tá na pandemia e você precisa. Você fala, pô, se eu fechar um trabalho ali de R$ 1 milhão, pô, vou ganhar uma comissão ali de R$ 100 mil. Pra mim tá bom. E é isso que ele prometia. E a partir daí ele começou a coletar várias pessoas, pessoas que trabalhavam na Nike, pessoas que trabalharam em vários cargos muito, muito fodas. E a empresa foi indo, e foi crescendo, beleza. Lembrando, se você entrasse na rede social dele, tava tudo bonitinho, ele postava stories, tinha recomendação no LinkedIn, tinha tudo bonitinho. Mas essa daqui, né, a Gema, ela ficou desconfiada. Ela falou: Meu, onde que é o escritório dessa empresa aqui que eu tô trabalhando? Né? Que ela já estava trabalhando, estava conseguindo alguns clientes. E a partir daí ela foi pesquisar. E ela utilizou a Cint, né, para pesquisar. E ela acabou vendo que o endereço que estava ali no contrato, entre aspas, que eles fizeram, dava no endereço de uma casa abandonada. E ela falou: Meu. E um ponto importante: toda vez que eles faziam videochamadas, é, só tinha foto das pessoas, não tinha imagem, né? Um vídeo, só foto. E a partir daí ela foi pesquisar. Ela chamou outra amiga dela da empresa e falou: Meu, eu tô desconfiada, vamos pesquisar? E foi aí que ela começou a ver que esse cara aqui, na verdade, eles utilizaram uma inteligência artificial e mudaram, né? Esse cara aqui era um modelo, né? Então, o cofundador, chamava desde, na verdade, era uma foto de um apicultor de praga. Não era nem um modelo, né? Na verdade, é um apicultor de praga. Então, eles pegaram essa foto e colocaram lá. Mudaram algumas coisinhas e colocaram. E a foto do gerente também era de um modelo. Então, todas aquelas pessoas que faziam as reuniões eram fakes. E a partir daí eles fizeram toda a contra-inteligência ali, coletando informações de dados, coletando informações e viram que toda a empresa em si era fachada. Então o cara, ele usou esse momento de fragilidade, de escassez, de reciprocidade, de empatia, né? E ele conseguiu muito dinheiro, né? Elas descobriram tudo, foram pra mídia, descobriram. Eu tô resumindo, tá? Para dar tempo. E a partir daí, né, em resumo, todos os funcionários, eles ficaram arrasados, vamos dizer assim. Não conseguiram, nem todos foram pagos, porque não tinham um contrato em si. Eles fizeram o contrato, mas não era em cartório, vamos dizer assim. Então, teve um cara, né, que é até engraçado, o Chris, ele havia acumulado R$ 69 mil de dívidas, né? E teve outras pessoas que largaram emprego como Nike, Adidas, Meta, para trabalhar nessa empresa. Para você ver como ele utilizou a engenharia social nas pessoas, tá? E pessoas influentes, tá? Não era um. Tem
tem até esse julgamento. Ah, mas a pessoa nem sabia. As pessoas sabiam. Ele conseguiu, né, no papo ali, na persuasão, falar, meu, larga lá, Nike, vem trabalhar comigo, você vai ganhar comissão. A pessoa largava e foi. E a partir daí foi um caso que ficou muito conhecido aí, porque foi utilizado em engenharia social e Ocint, tá? Depois a gente pode discutir sobre isso também. Bom, metodologia, acho que é muito importante a gente falar sobre isso também. A gente já está entrando na parte prática também. Então, primeira coisa, preparação. Então, qual que é o objetivo da sua análise ali na parte de Ocint? A preparação. Então, você vai fazer toda essa parte de requisito e fazer a recolha, que é o segundo requisito. Então, aqui, o passo principal, mais importante, é recolher os dados, né? Maior fonte possível de você conseguir dados daquela pessoa, daquela organização, daquele e-mail, daquele site, você coleta. E a partir daí você entra para a parte de processamento, que faz sentido, voltando para a parte de preparação. Faz sentido isso para mim? Tá, faz sentido isso, isso, isso e aquilo, beleza. O resto você deixa de lado. É muito importante isso, porque tem um gap, né? Tem um bug muito grande quando a gente começa a parte de Ocint. A gente coleta, 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 mas não tem um objetivo. Então a gente acaba ficando frustrado. A gente fala, ah, Ocint não serve para quase nada. Eu vou mostrar para vocês que serve para muita coisa. Análise e produção, e depois, né, colocar as recomendações, os cronogramas, os relatórios escritos dessa parte de metodologia. Tá? Bom, vamos para a parte prática agora, né? Já falei demais.